Bem, eu acabei de dar uma explicação sobre os sentidos do verbo enai em grego. A gente começa a partir daí. E então vamos ver o fragmento 8 de novo. E vamos ver que partes ele tem. Primeiro, ele tem uma anunciação das conclusões que ele vai dar. São essas coisas que ele chama de sinais. O ser é ingênito e indestrutível, é compacto, inabalável e sem fim. Não foi nem será, pois agora o todo homogêneo, uno e contínuo. As coisas não estão listadas aqui em ordem. Então, não foi nem será, repete, é ingênito e indestrutível. Repete, ou podemos pensar nisso também como uma ênfase. Né? Que a gente viu que não é só o fato que é algo que existe perpetuamente, mas algo que sempre está no presente. E essa é a parte. Então, essa é 8 da linha 1 a 6. Agora, a partir da linha 6 até a linha 21, temos o argumento que ele não vem a ser nem deixa de ser. Né? Não há nascimento nem destruição. E aqui aparece a justiça, né, que falamos sobre ela. Da última vez, também é o nome de uma deusa. E há diferentes modos de interpretar isso. Daí, a parte sobre divisibilidade, né? Que é da linha 22 a 25. Depois que ele não se muda, que ele é imóvel ou sem mudança. Isso é de 26 até 32. Então, se antes se estabeleceu que ele não tem nenhum começo nem fim, se ele está sempre no presente, aqui também explica que ele não muda no sentido de, não sei, ser vermelho, depois ser azul. Muito bem. E a gente está no fragmento 8 de Parmênides. E daí, por fim, temos a parte que ele não pode ser incompleto e que, por isso, ele é idêntico ao pensamento. Né? Isso é 33 até 39. Aí ele usa justiça de novo bem, não, aqui... Não é justo. Sim, mas ele não... embora... Aí, tá, a palavra aí é Themis, e eu entenderia aí não como a deusa Themis, de vez em quando Themis parece como uma deusa, mas apenas dizendo que não aqui é justo, é correto. Mas nessa passagem tem o destino, né? Tem a Moira, que aqui, visto o destino ter amarrado, e antes ele fala da potente necessidade, né? No argumento anterior. Agora, o que é interessante, sobretudo, uma coisa interessante sobre os argumentos, e que é visto como uma das grandes inovações de Parmênides, é que eles são todos argumentos de redução ao absurdo. As pessoas conhecem esse termo? Redução, assim, os não filósofos? Tá. Então, é importante explicar. Um argumento por redução ao absurdo, ou uma redução ao absurdo, ele busca mostrar que algo é verdadeiro porque a contraditória é impossível, né? Então, por exemplo, eu quero mostrar que existem infinitos números primos. Então, eu digo, imagina que haja um número primo que é o maior de todos. E daí eu mostro que, se você supõe isso, daí você chega em algum absurdo. Você deriva disso algum absurdo. E daí, com isso, você mostra que há infinitos números. Ou também uma outra prova pelo absurdo bem famosa é a da incomensurabilidade da diagonal, né? De que a diagonal de um quadrado você não pode usar a mesma unidade de medida do que os lados, porque ele nos nossos tempos é irracional, tem uma multiplicação irracional.
por um fator irracional. E, de novo, a prova disso é você imagina que haja alguma unidade comum, e daí disso você tira algum absurdo. Né? E daí, mostrando que o oposto é um absurdo, você mostra a justiça de sua tese. E isso, como eu disse, tem uma certa... isso depende de um princípio lógico chamado o terceiro excluído, que as coisas ou são verdadeiras ou são falsas. Isso quer dizer que se você tem uma coisa, por exemplo, não há um maior número primo, e outro, a falsidade, algo que nega isso. Há um maior número primo. Se eu mostro a falsidade desse, eu estou mostrando a verdade desse. Porque ou uma coisa ou é falsa ou é verdadeira. Então, quando eu mostro por assim dizer, que o falso é falso, eu chego no verdadeiro. E embora os argumentos de Parmênides sejam os mais antigos dessa forma que a gente tem, é um método de argumento que é usado amplamente na filosofia e na matemática desde então. Ele como eu disse, há uma espécie de antecipação dessa lógica já no poema de Hesíodo. A gente só leu essa parte no comecinho da última aula, mas ele fala de como o dia e o éter nascem da união da noite e do Erebus. O Erebus é uma região subterrânea, bem ligada à morte, e há aí algo parecido com que você tem uma negação de uma negação que resulta em uma afirmação. Né? Quando a noite se ausenta, daí você tem o dia. Quando a noite se junta com a parte ausente, a parte subterrânea, daí nós temos, daí se gera a luz e o dia. Então, e de forma geral também, mais tarde no texto, ele elabora um pouco essa visão da noite e do dia como dois seres que nunca se encontram. Porque quando um entra, onde eles moram, o outro sai. E aí, de novo, há um modelo para esse pensar binário, tipo, ou é verdadeiro ou é falso. Isso ainda não são argumentos para absurdo, mas já assim, essa lógica já está se esboçando. E é outra maneira de pensar como o poema de Parmênides ele está desenvolvendo fios que saem de Hesíodo. A gente está focando nessa parte de que ele está desenvolvendo, deduzindo, tirando conclusões a partir da noção de deuses que sempre são. E agora a gente está vendo que também nesse método dele tem algo semelhante. Ok. Então, isso é uma primeira coisa, são argumentos para absurdo. A próxima coisa, vamos olhar agora alguns desses argumentos melhor. Sobre nascer e perecer, eu acho que fizemos bem. Bem o bastante para nossos propósitos. Você pode passar sua vida estudando. Mas vamos aqui sobre divisibilidade. Né? Então, as linhas 22 a 25. Né? Luiz, você quer ler? Nem é divisível, isso ser todo homogêneo, nem no lado é mais, que impeça de ser contínuo, nem no outro menos, mas é todo cheio de ser. E por isso todo contínuo, pois o ser é como o ser. Sim. Obrigado. Então, aqui comentamos que existir não funcionaria, pois não é claro como o fato que algo está
todo existe, que daí ele seja homogêneo, né? Pode inteiramente existir e ter partes distintas. Uma possibilidade de interpretar isso parece ser como Platão viu isso, e que Platão também discordou de Parmênides, é dizer que se você diz que uma coisa e outra coisa são diferentes, né, se você diz que A e B são diferentes, você está dizendo que A não é B e B não é A. E daí isso daí já seria não um ser, né? Isso parece muito fácil. Sim, também. Desculpa. Então, nem simplesmente, bem, então, parece muito fácil porque você diz tem não ser aqui simplesmente porque você está usando a expressão não é, né? A não é B, B não é. Mas dá para fazer isso a mais. A coisa que se algo é, se A é A, né? Se uma coisa é o que é porque ela tem certas propriedades, certas coisas que a descreve, que a fazem ser o que é. Um homem é um bípede sem penas. Agora, se ele é distinto de outra coisa, então essa outra coisa tem coisas que ele não tem. Então, não é simplesmente que há uma diferença, mas que falta ao homem ser outras propriedades para ser outra coisa, e vice-versa. Então, o homem não é um anjo porque ele não tem asas. Uma ideia muito simples de anjo. Ou ele não é o cão porque ele não tem o sentido, ele não tem o faro do cão. Então, as diferentes coisas, por serem diferentes, elas mostram várias coisas positivas, né? Cada coisa tem as coisas positivas que ela tem. E por essa variedade de coisas positivas, a gente vê que nenhuma coisa tem todas. E nesse sentido, tem uma simplesmente diferença já implica em algum tipo de falta ou algo que não está presente. Isso é uma tese que mais tarde viria a ser chamada que toda determinação é negação. De que para que você defina uma coisa ou diga o que uma coisa você tem que negar todas as outras coisas. E a definição de uma coisa se faz como se fosse recortando ela da realidade total. Isso foi assim, essa maneira de se exprimir foi algo bem tardio, é algo do século 18, 19, e foi bem importante para Spinoza e depois para os filósofos alemães. Mas isso é outra maneira de entender porque algo só ter ser, implica que ele não pode ter nenhuma qualidade específica. Toda qualidade específica ou particular depende de negar alguma coisa. Se uma terceira maneira de pensar isso é pensar que ele está aqui pensando da própria. Vamos tomar ser como presença. Ele está pensando sobre o que é presente, a presença das coisas. Se você diz que é uma presença com alguma diferença, ela não é mais daí simplesmente a presença universal, como todas as coisas. Ela é presença que pertence àquela coisa diferente, né, diferenciada. E assim ele não seria mais todo ser. Então, isso são algumas das maneiras de entender esse argumento. Eu não quero aqui mostrar. Eu não acho que nenhuma dessas maneiras é inteiramente convincente. Mas isso também não é o meu ponto. O ponto é apenas dar um jeito para vocês, alguns jeitos para vocês fazerem sentido do texto. Entende de por que ele diz A e depois B. Pode ser que esteja cometendo um erro.
Mas é importante, quando a gente lê um texto filosófico, lermos ele com o que se chama de caridade interpretativa. Isso tem uma história sobre isso, eu vou explicar daqui a um momento. Mas caridade é você ter benevolência com o autor do texto que você está lendo. Você não presume, por exemplo, que ele é ignorante ou que ele tenha alguma incapacidade cognitiva. Ou também nenhuma incapacidade volitiva. Você não acha que ele é mau também. Mas você tem boa vontade, então você tenta tirar do texto o melhor argumento que está lá. O melhor argumento que aquelas palavras poderiam expressar. Isso que a gente chama, em filosofia, de caridade argumentativa. Filósofo Davidson, para a comunicação, levar em consideração que que a pessoa que está conversando com você é meramente racional. Senão, não há. Né? Sim. Mas, então, Davidson teve esse princípio da caridade, que é uma coisa dele de filosofia da linguagem e da epistemologia. Mas a expressão caridade interpretativa, ou ler com caridade, foi introduzida no século XX por outro filósofo, que é o Peter Gage. Eu acho que é o Gage. Que ele estava citando Tomás de Aquino. Tomás de Aquino tem uma passagem em que ele diz que alguns dos santos padres, os autores da era patrística, devem ser interpretados com caridade, mas não imitados. Né? O ponto é, eles dizem coisas que parecem heresia, mas você deve ler eles como se não fosse heresia. E você não pode falar desse jeito mais. Então, esse é simplesmente um detalhe sobre a origem dessa coisa dessa expressão. Mas, de modo geral, é um princípio bom. E podemos também dizer que é um princípio bom não imitar. Né? Você lê um texto e você interpreta ele da melhor maneira. Mas, em geral, se ele exige demais trabalho para você interpretar, então você também não deve escrever daquele jeito. A gente faz então, o ensaio interpretativo aqui do Trindade sobre Parmênides não é escrito do jeito que o Parmênides escreve. Ele é escrito de uma maneira que para brasileiros de hoje em dia entender. E portugueses. Pessoas de língua portuguesa. O Trindade ele mesmo é português. Mas, então, isso é o que devemos fazer, de modo geral. Então, isso que a gente fez com a divisão, vamos, então, ler aqui o próximo, o próximo argumento sobre mudança. Guilherme, você quer ler? 26 até 31. Além disso, é imóvel nas cadeias dos potentes laços, sem princípio nem fim, pois gênese e destruição colocam as cargas para longe, impelidas pela confiança verdadeira. Até 31. 31. O mesmo em si mesmo permanece e por si mesmo repousa. E assim fica firme, e assim firme em si fica. Pois a potente necessidade o tem limites dos laços, que de todo o lado do céu. Obrigado. Então, aqui é esse aqui é um argumento sobre mudança, e não só mudança de lugar. A palavra grega para mudança, para mudança, kinesis, também pode querer dizer não só mudança de lugar, mas também mudança de qualidade, e de tipo, pode querer dizer alguma coisa mudar de cor, uma pessoa enraivecer, uma planta crescer. Isso tudo são mudanças e caem sob o mesmo termo ou também movimentos, de vez em quando, em alguma tradução. Então, quando ele diz que ele é imóvel, é também ele está negando todo tipo de mudança aqui. Agora, dado que a gente viu até agora, os argumentos que a gente já viu sobre que não tem
vir a ser nem deixar de ser, e que não tem diferença entre uma parte e outra. Alguém arrisca qual é o absurdo de dizer que o ser muda? Vamos tentar dar chance para os não filósofos. Alguém do chat? Não? Por que não pode virar outra coisa? Ou, você pode. Isso é uma maneira. Isso é uma coisa negativa, mas é que cada um tem a mesma característica que o outro. Então, o sentido de dizer que o mundo é porque É isso. Então, é a mesma ideia que a gente tinha antes sobre. Antes a gente falou do todo, dele ser um todo homogêneo. Então, isso é como se fosse falar das partes dele, que existem juntas. Quando a gente fala da mudança, a gente está falando como se fosse de partes no tempo. E daí, mesmo argumento vale. Né? Se não pode ter diferença simultânea, não pode ter diferença ao longo do tempo também não. E fora isso, tem também o fato que a gente disse, então, parece que é melhor ter uma interpretação forte do argumento sobre que ele não vem a ser nem deixa de ser, que ele sempre está no presente. Ora, se ele sempre está no presente, como é que ele muda? Eles, mudança parece que você precisa ter pelo menos um passado e um futuro, dois momentos. Né? Ele sempre está todo em um momento. E, de novo, aqui aparece essa potente necessidade. Né? De novo, perguntas que apareceram com a justiça aparecem aqui também. Devemos interpretar isso como uma metáfora para, por exemplo, uma metáfora para o encadeamento lógico, ou é algo real? Né? Se é algo real, a gente viu duas possibilidades. É algo que está, de alguma maneira, afetando o ser, né? É independente dele, e a gente falou de uma concepção platônica de que, de vez em quando, você tem deuses que são vistos como além do ser, ou ele talvez seja real no sentido de ser um aspecto do ser. Então, e como agora a gente tem necessidade, e antes a gente tinha justiça de quê, podemos levantar a pergunta: necessidade de quê? Duas coisas ou uma coisa só? Idênticos ou distintos? Ananke e Dikesh, necessidade e justiça. E que ele tem limites, né? É interessante que o ser tem limites por algumas razões. Em primeiro lugar, porque a gênese, por assim dizer, homérica que a gente viu para essa ideia de ser, né, de uma presença indiferenciada, era justamente essa ideia do oceano, ou de chegar para além do oceano. Porque o oceano é o horizonte, é o limite primeiro. E isso lembra, em um segundo sentido, é interessante ele dizer limites, porque depois tem essa comparação com a massa de uma esfera. Né? E, de novo, os limites querem dizer algo físico, espacial, ou, se não, talvez queiram dizer apenas que tem alguma multiplicidade lá. Não no espaço, também não no tempo, mas, por exemplo, em características. Né? Se a gente diz que ele é presença, e que ele, então, tem a coisa que é presente e a coisa e o conhecimento dela. Né? Então, isso já são duas coisas. Então, talvez limite queira dizer apenas que ele tem alguma definição,
E, um, bem, mais tarde, não sei se a gente vai ver algum texto assim, mas Platão tira dos pitagóricos uma ideia que o ser é uma mistura de limite e ilimitado, de limite e infinito, né? Que tudo tem um aspecto de infinitude que é daí limitado para fazer isso. Isso, na verdade, é perto daquela ideia que a gente tinha pouco antes sobre que toda determinação é negação. Mas, assim, e você pode talvez pensar que é isso. Então, se esse ser é uma coisa específica, né? É uma coisa assim, ele é universal. Ele não é um ser ao contrário do outro. Mas se é algo além do ser, então ele é uma coisa particular, uma coisa específica. E talvez seja presença. Isso foi. Então, se ele é presença, então ele tem limites também, porque ele não é qualquer coisa. Então, há uma variedade de jeitos de interpretar esses limites, não necessariamente como limites físicos. E também você vê que toda vez que ele menciona esses limites, ele menciona essa coisa além do ser. Né? Então, aqui é potente necessidade o tem nos limites. Antes, ele diz, por isso nem nascer nem perecer permite a justiça afrouxando as cadeias. E logo, pouco depois, pois não é e não será outra coisa além do ser, visto o destino o ter amarrado para ser inteiro e imóvel. Então, a ideia de limite vem junto com a ideia, assim, dessa outra agência, se realmente é uma outra agência. É um paradoxal. A ideia de esfera é a própria ideia de o movimento que as esferas fazem circular, mas ao mesmo tempo é limitado. Tem um limite que é o limite da esfera. Então, de fato, a esfera, ela por um jeito é infinito, porque ela pode girar em torno de si, mas por outro lado ela é limitada, porque ela tem um centro, né, que é limite. E, de fato, um argumento aristotélico que ficou clássico para a finitude do cosmos, porque o mundo tem que ser finito, é porque dizer que o mundo ele tem um movimento circular, né? Porque era um modelo geocêntrico, então a ideia é que todas as estrelas elas se mexem juntas. E é por isso que nós temos daí dia e noite. É o céu mexendo em volta do centro, que é a Terra. Ora, um tal movimento circular não faz sentido, não dá para descrever o movimento circular se o mundo for de tamanho infinito. Né? E é por isso também que quando depois Copérnico propôs o modelo heliocêntrico, tirando a Terra do centro, e daí fazendo a Terra girar em torno de si, em torno do Sol, que daí Giordano Bruno, que foi um filósofo italiano super empolgado sobre Copérnico, ele disse, nossa, então agora a gente pode afirmar um mundo infinito. Porque o principal argumento que as pessoas tinham para dizer que o mundo é finito acabou. E, na verdade, essa nova cosmologia abre 1000 possibilidades para a gente. E saiu recentemente, pela Perspectiva, uma tradução para o português das obras do Giordano Bruno, que realmente vale a pena, essas obras italianas. Mas se você é interessado ou empolgado por assuntos relacionados ao infinito, eu recomendo. E coisas loucas de alienígenas e pessoas que moram debaixo da terra. Vamos. Desculpa, essa foi uma pequena pausa de propaganda para Bruno. Tudo bem? Não, eu estou falando do Bruno Duarte. Você não ficou sabendo dessa história? Não, para outro lado. Tá. E então, por fim, nós temos o argumento sobre a perfeição ou a completude, né? E como eu disse, é relevante que ele
use isso para uma justificação de por que ele, ele sempre está junto com o pensar. Né? E também faz sentido, se ele está desenvolvendo um argumento, um pensamento sobre o ser, e ele diz que o ser é completo, faz sentido que ele dê mais um passo, dizer, bem, daí esse meu próprio pensamento tem que ser parte do ser. Quem desenvolveu um argumento nesse sentido foi o filósofo francês Louis Lavelle. Então, Louis Lavelle, eu li a Presença Total, essa é uma obra tardia que está resumindo coisas de antes, mas nas primeiras duas partes, são partes que são quase parmenidias. Desenvolve, ele tem um ponto de partida cartesiano, tem um ponto de partida da nossa certeza da nossa própria existência. Mas, daí, partindo disso, ele chega numa concepção de ser bem parecida com essa. E também a ideia de que o ser seja, de alguma maneira, presença é algo que ele desenvolve bem. Então, isso é o que eu queria retomar sobre Parmênides. Vamos fazer uma pausa agora, mas antes da pausa eu vou abrir para perguntas gerais sobre Parmênides, se tem alguma que ficou. Lembrando. Não. Tá. Lembrando que, assim, só lembrar mais uma vez por que a gente está lendo ele, é porque a gente encontrou essa expressão curiosa na teogonia, de que os deuses sempre são, queremos entender mais o que é esse sempre ser. E aqui a gente teve uma primeira interpretação, e isso pode provocar ainda mais perguntas, porque a gente viu antes que os deuses têm linhagens. Então, e isso realmente é algo que não tem nenhuma linhagem, né? Não tem origem. Então, como é que isso vai, então, se resolver? Como é que a gente pode dizer que há uma linhagem sagrada dos deuses que sempre são? Para tal, a gente vai demorar um pouco ainda a voltar para o Exíodo, e é por isso que a gente vai voltar, vai agora se virar para o Platão. O Platão vai dar mais algumas chaves para isso. Então, vamos pausar por 5 minutos. Okay? Então, até 53.
55 já. Vamos, então, ao Fedro. Quem chegou tarde, eu trouxe aqui cópias das primeiras páginas. Vocês têm outras cópias? Então, a gente vai ler o Fedro, agora uma parte do Fedro, que é um diálogo de Platão, né? As obras que nos chegaram de Platão são todos diálogos, né, que a gente julga autênticos. Tem uma carta que talvez seja autêntica, que daí, se for autêntica, daí seria uma coisa que a gente tem dele que não é um diálogo. Fora isso, ele só escreveu diálogos, por isso que é muito difícil se perguntar o que Platão queria dizer, qual era resolver o chamado problema platônico. Ele nunca escreveu algo dizendo eu acredito nisso, nisso e nisso. Ele sempre pôs isso na boca de vários personagens, especialmente várias coisas na boca de seu professor Sócrates. O professor é uma maneira muito chata de escrever isso. Sócrates foi a grande inspiração da vida dele. E nós não vamos, então, entrar aqui, nós não estamos aqui para saber qual é o pensamento de Platão. E eu mesmo, eu quase nunca trabalhei sobre Platão sozinho, porque eu acho que esse problema, como que você passa de diálogos para uma doutrina que alguém defendeu, é insolutável. Tem alguns, como se diz, alguns atalhos que pessoas tomam, como usar o que Aristóteles disse sobre ele como ponto de partida, mas a gente não precisa entrar nisso, porque no nosso ponto aqui não é interpretar Platão, não é descobrir o pensamento platônico. Nosso ponto é continuar a ver continuar a entender essa expressão que os deuses sempre são. E o Fedro é importante porque ele nos dá uma teoria sobre a viagem da carruagem de Parmênides. A gente vai ver nessa passagem que a gente vai ler, ele fala da alma como ele compara a alma a um cocheiro de uma carruagem com 2 cavalos, em que ela leva essa carruagem periodicamente entre as vidas mortais para o limite do céu. Nesse caso, já é um mundo esférico, então é até a abóbada do céu, e lá contempla a planície da verdade. Então, nós temos aqui mais um passo na recepção de Parmênides e na recepção dessa ideia do que os deuses sempre são. Mas, antes disso, eu preciso dar um pouco de contexto sobre o que é esse diálogo. Esse diálogo não é um diálogo principalmente sobre o ser. O assunto dele uma maneira de ver um assunto contínuo nele é dizer que é sobre a beleza. Ele tem 2 partes. Na primeira parte, você tem o diálogo sobre o amor. Fedro é o nome de um jovem que Sócrates está falando com ele. E Fedro está encantado com um orador chamado Lísias. E Lísias, ele escreveu, e ele está, na verdade, naquele momento, estudando uma oração, um discurso de Lísias. E é um discurso muito engraçado. É o discurso de um homem mais velho, um orador, para uma pessoa mais jovem, falando para ele porque você deveria dar para uma pessoa que não está apaixonada por você, basicamente. Ou por que você deveria ceder aos avanços de uma pessoa que não está apaixonada por você. Então, e daí o Sócrates ouve isso e diz, ok, eu acho isso um péssimo discurso, está construído muito mal, a retórica está ruim.
Então, e daí eu vou dar, na verdade, a verdadeira condenação do amor. E daí dá uma, que ele diz basicamente, não, amor, assim, amor, e amor aqui, não no sentido de querer bem de outra pessoa, mas no sentido de estar apaixonado. O amor o amor é uma doença. Uma pessoa que está apaixonada não está pensando direito. E por isso você não deveria preferir um amante que está apaixonado por você, porque ela está fora da cabeça dela. Você quer, e também aqui, relações entre homens mais velhos e homens mais jovens eram relações educacionais e também de formação de contatos. Em algumas das cidades da Grécia Antiga, entre as quais Atenas, e por isso ele está dizendo, olha, se você realmente quer o que é bom de uma tal relação, você precisa de uma pessoa que é virtuosa, uma pessoa que tem a cabeça no lugar. E daí, quando ele está no final desse discurso, ele sente alguma coisa que diz, nossa, mas o meu, sabe, o Deus que me acompanha está me avisando que eu estou fazendo uma coisa horrível. Eu ofendi a Eros, e Eros, né, a palavra nome do Deus do amor, o nome do Deus que é o amor, é um grande Deus, né? E ele lembra a história de Homero e Stesicoro, dois poetas. Homero, famosamente, era cego. E Stesicoro foi um poeta que ele ficou cego, mas ele deixou de ser cego. E a explicação é que Homero era cego porque nos poemas dele ele caluniou Helena, né? E Stesicoro teria feito a mesma coisa, mas daí ele fez um discurso chamado o antidiscurso, ou o discurso tomar volta, palínodo, e daí ele recuperou a visão dele. Então, Sócrates diz, antes que Eros me puna, eu vou fazer um palínodo. Eu vou, na realidade, dar um grande discurso sobre por que Eros é uma coisa boa. E daí, o que é interessante é que, ao dar esse discurso, ao começar esse discurso, ele começa dando uh, uma teoria da inspiração de modo geral, né? Então, isso inclui também a inspiração das musas, né? Foi o assunto lá do proêmio, da teogonia. E por isso, então, ele começa aqui então, com esse assunto da inspiração, ele vai para a natureza da alma, e daí da natureza da alma tem essa alegoria sobre o cocheiro, e daí chega na planície da verdade. Em tudo isso, o assunto é o amor. O que é o amor, né? O que é a paixão? Tem uma segunda parte do diálogo daí que é sobre retórica. É por isso que é melhor dizer que um assunto inteiro é sobre beleza. É sobre o amor, mas também sobre a fala bela, fala boa. Mas e tem um mito no final desse diálogo famoso sobre a origem da escrita. Mas a gente só vai ficar com esse segundo texto sobre o amor, esse segundo discurso de Sócrates sobre o amor, e nós só vamos começar a lê-lo aqui, tá? E eu vou querer que vocês terminem de lê-lo durante o fim de semana, tá? Agora, então, vocês veem na página impressa aí que a tradução tem do lado números e letras, né? Esses números e letras são o que a gente chama de páginas Stéphanos. Stéphanos era o nome de um primeiro editor de Platão na época moderna, e essas páginas e esses números são os números de página da edição dele, né? E daí A, B, C, D, E são são como se fossem marcações da página. E toda tradução de Platão vai ter esses números correndo do lado. Qualquer tradução séria de Platão. Então, isso também, se algum dia vocês virem numa livraria Platão traduzido, vocês podem pegar. Se tem os números, daí tem uma certa confiabilidade maior. Claro, tem pessoas que têm o trabalho de pôr os números e, mesmo assim, a tradução é ruim. Mas isso já é um indício que está fazendo uma coisa bem feia. E porque, o que esses números fazem? Quer dizer que daí todas as traduções de Platão de qualquer língua tem uma mesma numeração, que também é a mesma que está lá no texto grego.
Então, para o pesquisador, isso ajuda a comparar traduções e comparar as traduções com o texto original. Esse é o ponto de ter essas coisas. Em Aristóteles, se vocês verem em texto de Aristóteles, vocês também vê a mesma coisa de números e letras, e daí são chamadas páginas Becker, porque Becker foi o editor que fez a edição, por assim dizer, canônica. Então, vamos começar aqui lendo o discurso de Sócrates. Tá? Então, é a partir de... então, a tradução que a gente está usando aqui é de Carlos Alberto Nunes, né? Que foi um tradutor que traduziu toda a obra de Platão para o português. Tem aspectos que a tradução dele soa um pouco arcaica, ou que pessoas, assim, pesquisadores se frustram porque ele não respeita alguma coisa técnica, né? Um termo técnico. Por exemplo, ele, sobre ser arcaico, tem uma palavra em grego, anthropos, né? Onde a gente tem antropologia, que quer dizer ser humano, mas aí também tem uma palavra que é aner, que daí é homem, que é só homem. Mas, então, ele sempre traduz aner como varão. Né? Então, assim, algo que fica meio arcaico aqui. Mas, fora isso, eu acho que, para os nossos propósitos, a tradução dele vale, mas se vocês tiverem outra tradução em casa, ou que preferirem, podem usar. Então, e o Carlos Alberto, ele fez algumas coisas, entre as quais ele pôs essa numeração de capítulos em números romanos também. Isso é algo próprio dele, nem todo mundo faz. E aqui na página 53, a partir tem um número romano 22. Então vamos começar a ler a partir daí. E desculpa, qual é o seu nome? Suzane. Tá bom. Suzane, você pode ler para a gente, a partir daqui 22, Sócrates, até... Vamos ver... até 244C. Qual tradução você recomenda mais? Você diz de modo geral, ou... Depende do diálogo, né? Tem uma do Fedro, tem uma tradução recente que saiu naquela coleção Penguin e Companhia. E, e tem, eu, em geral, não, não sei. Para mim, eu não sei realmente, porque a, a tradução para mim já é apenas um atalho. Ó. Eu sei que eu vou ter que acabar lendo grego. Né? Então, não sei. Vamos. Sim, pode começar. 22, Sócrates. Ficou sabendo, belo menino, que o discurso anterior era da autoridade de Fedro, filho de Pítocos, o homem vão, natureza de menino, a cidade da Nubia e da Volúpia. Ao passo que o que passarei a recitar agora é de Estesiforo, filho de Ofemo e piedoso. Entendi. O Piedoso. Natureza de Inera, a cidade dos anéis. Terá de ser vazado com os seguintes termos. Foi mentira quando eu disse que, tendo o jovem apaixonado, é preferível entregar-se a quem não lhe dedique amor, pois delirar o primeiro e ser o outro equilibrado. Se for admissível sem restrição de qualquer espécie, que o delírio é mal, seria muito justo semelhante assertivo. Porém, a verdade é que os maiores bens nos vêm do delírio, que é, sem a menor dúvida, uma dádiva dos deuses. A profetisa de Delfos,
e as sacerdotisas de Dona, em seu Danilo, prestaram inestimáveis serviços a ela, tanto nos negócios públicos como nos particulares, ao passo que em perfeito direito poucos fizeram, ou mesmo nada. Se mencionássemos a Sibila e todos os que por inspiração divina, em sua perdição, endireitaram a vida de tanta gente, alongaríamos sem necessidade de discurso com coisas muito conhecidas. Mas há um testemunho digno de menção. Os antigos que deram nome a tudo não acham que delírio fosse qualquer coisa feia ou desacordo. De outro modo, não teria entrelaçado esse nome com a mais nova das artes, a que permite predizer o futuro, denominá-la mania. Foi por a considerarem algo belo, sempre que se manifesta dispensação divina, que a designaram desse modo. Porém, os modernos, por carecerem do sentimento do belo, intercalaram o ter, com o que ficou chamado arte divinatória, ou mântica. Até aqui. Ah, tá. Obrigado. Nada. Que foi? Nada, porque eu não. Tá bom. Podemos, então, ele começa falando assim, ele tira de si mesmo a responsabilidade pelo último discurso, diz que é sua culpa, Fedro. Diz o discurso anterior era da autoria de Fedro, né, a pessoa com quem ele está falando. Ele diz, isso aqui agora vai ser algo de Stesicoro. E daí ele diz assim, renega o argumento que acabou de dizer, dizendo que é preferível entregar-se à pessoa que não ama, porque amar é um delírio. E daí, o que ele decidiu mudar o que ele rejeita do discurso passado, é a ideia que o delírio, né, mania, em grego, é sempre algo ruim. Ele diz, então, que o delírio não é sempre algo ruim, ao contrário, os maiores bens vêm do delírio, vêm da loucura. Então, loucura também é uma tradução para isso. E o primeiro exemplo que ele dá aqui é dos oráculos. Ele menciona o oráculo de Delfos, que era o mais importante da Grécia. A Hélade, outra palavra para a região da Grécia. De onde tem a palavra helênica. E ele diz, olha, essas pessoas não fazem, não predizem com a mente equilibrada. Né? A ser um oráculo, emitir uma fala oracular é algo que exige você estar inspirado pelos deuses. E para vocês terem uma ideia, assim, em que situações você vai para um oráculo? Né? De vez em quando as pessoas vão para ter para saber o futuro, mencionamos. Né? E daí tem e daí sempre tem histórias de pessoas que interpretam mal o oráculo. Por exemplo, na história de Édipo. Né? Então, o rei Laio, ele tem um filho e daí diz, olha, não, se você tiver um filho, ele vai te matar. Ele decide ter um filho mesmo assim, mas ele decide matar o filho não é morto. Ele vira Édipo. Édipo sabe que ele é o objeto dessa previsão, então ele sabe que ele está destinado a matar os pais, mas ele acha que os pais dele realmente são os pais adotivos. E por isso, então, ele foge deles e ele acaba sem querer matando o pai e se casando com a mãe dele.
Então, isso é um exemplo, assim, tem várias histórias, assim, o rei que vai e pergunta para o oráculo quem vai ganhar essa guerra, diz, se você for para a guerra, você vai destruir um grande império, ele acha que vai vencer, não, mas o sentido é que ele vai perder, o grande império que vai ser destruído é o dele. Mas, tipicamente, então, quando você vai empreender uma operação de risco, você quer saber o futuro, você vai com um adivinho. Mas também situações do tipo, tem uma praga na cidade. Também é como Édipo, o rei, Édipo Tirano, começa. Né? Tem uma praga na cidade e daí você quer saber, assim, isso é algo que você não está conseguindo resolver e você quer saber de onde vem essa catástrofe. Pode ser uma praga no sentido de uma peste, uma doença, uma epidemia. Pode também ser uma catástrofe de que não tem colheita, uma invasão, tem mil coisas, assim, catástrofe você quer resposta, você quer de alguma maneira evitar isso e não é algo humano. Então você vai para o oráculo, medir o que eu tenho que fazer. Daí vai dizer, olha, você tem que punir as pessoas responsáveis, você tem que construir um tal oráculo para tal Deus e fazer tais sacrifícios. Então, realmente tem uma função importante assim, tem uma função social importante. Né? E até mesmo na República de Platão, tem uma passagem que muitas vezes as pessoas esquecem, mas ele diz que as leis sobre os oráculos são as leis mais importantes da cidade. E especialmente porque você quer prevenir que os oráculos sejam subornados. Tem relatos disso em Heródoto, de oráculos que são subornados para dar para dizer o que as pessoas querem. Também, o tanto mais importante, então, é o delírio, a loucura, como sabe, um símbolo de autenticidade. E também, mas nem sempre isso basta. Tem lugares em que, por exemplo, você tem o oráculo, né? Como em Delfos, você tem um sacerdote que daí interpreta para você. Se o sacerdote está subornado. Então, esse é o primeiro exemplo que ele usa. Olha, como nós dependemos de inspiração. Delírio não é só uma coisa ruim. E daí ele tem aqui um argumento etimológico, que é de que o nome para profecia, para a arte oracular, é mantiqué, em inglês. Ele diz, não, mas os antigos chamavam de maniqué porque veio de mania. Né? Então ele mostra que a arte divinatória vem da loucura. E daí ele vai dar um outro logo depois, de outro nome, que é oionistike, mas sobre os augúrios. E, mas mais tarde Cícero retomou esse argumento. Cícero tem um livro sobre a adivinhação, né? De divinação, né? E ele diz, os gregos chamavam a arte de adivinhar a partir de algo ruim, de loucura. Nós, romanos, tiramos adivinhação de divino, de algo bom. Né? Então, ele retoma isso como sabe, um gesto retórico para mostrar como os romanos são melhores que os gregos. Bem, na história romana e na religião romana, a adivinhação também tinha um papel central. Né? Mas isso nos levaria numa digressão longa demais. Mas vamos continuar, então. O texto tem mais uma pergunta sobre esse trecho que a gente leu agora? Acho que só um pouquinho. Tá. Você pode perguntar sobre as palavras. A cidade está é tipo uma coisa. Volúpia é um desejo carnal. E estésico era o nome. O nome. Depois eu vou Tá bom. falar as palavras. Ok. Mas, sim. Você teria uma coisa para apresentar uma comunicação do que seria
desdobrando assim, um delírio, um transe. É o que vocês, como a gente acha que é um delírio. Lendo esse texto, eu penso, delírio é tal coisa. Será que é um delírio? Então, vamos dizer, essa mesma palavra pode ser traduzida como loucura, né? E tem relatos de transe, sim. Um, o, e a ideia é que, e antes ele desenvolveu todo um argumento que estar apaixonado é um delírio, né? É uma mania. Então, né, essa ideia fixa, né? Também, obsessão seria o exemplo. Um, sim. Seria algo que foge do que a gente considera racional? Racional no sentido de. Então, ele contrastou aqui com equilibrado, né? Também. Um, e. Vamos ver, ele vai dar mais 3 exemplos de delírio. Então, isso pode nos ajudar. Inclusive, Wagner, você pode ler agora. Um, você. Paramos de outro exemplo. Você pode ir. Até ele escreve até o Romano 23. Outro exemplo. Os indivíduos sensatos procuram conhecer o futuro pelo estudo do voo dos pássaros de sinais congêneres. E, uma vez que essa arte, com a ajuda da reflexão, se esforça em dotar o pensamento humano, poieses, de inteligência, nous, e informação, história, foi essa arte a princípio denominada oionoistike, e modernamente oionistike, a arte dos augúrios, graças à introdução de um homem enfático. E quanto à arte da adivinhação ultrapassa em perfeição e dignidade a dos augúrios, tanto com relação aos nomes e aos respectivos objetos, na mesma escala, segundo o testemunho dos antigos, em nobreza ultrapassa o delírio a ponderação. Um dom divino versus um talento puramente humano. Sempre que, em vingança de antigas ofensas, certas famílias eram visitadas, não se sabe como, por doenças e desgraças terríveis, o delírio se manifestava em pessoas para isso predestinadas, as quais, com profecias, apontavam a salvação sob a forma de preces cerimônias propiciatórias. Assim, graças à invenção das purificações e das expiações, o delírio preservou seus participantes de calamidades presentes e futuras, com ensinar ao homem verdadeiramente inspirado e possuído a maneira de libertar-se dos males do momento. A terceira manifestação de possessão e de delírio provém das musas. Quando se apodera de uma alma delicada e sem mácula, desperta, deixa delirante e inspira ódios e outras modalidades de poesia que, celebrando os numerosos feitos dos antepassados, servem de educar seus descendentes. Mas quem se apresenta às portas da poesia sem estar atacado do delírio das musas, convencido de que apenas com o auxílio da técnica chegará a ser poeta de valor, revela-se só por isso de natureza espúria, vindo a eclipsar-se sua poesia, a do indivíduo equilibrado, pela do poeta tomado do delírio. Então, aqui ele introduziu mais duas formas de delírio. Tem a que purifica, a expiatória, que é aquela que eu falei antes, né? Você vai para o oráculo, cara, está tendo uma epidemia, o que eu faço? E também a dos poetas, né? E é interessante que ele também introduziu um contraste, no caso da arte divinatória e no caso dos poetas, entre fazer algo por delírio e fazer algo meramente por técnica, né? Isso me lembra do professor Cabreira, né, que é agora aposentado do departamento, mas ele era um professor muito rígido aqui da filosofia. Ele dizia que ele tinha maior apreço pelos conservatórios de música, porque
assim, os alunos vão lá, se candidatam para entrar na escola, e daí os professores ficam lá escutando e podem dizer algo tipo, tecnicamente perfeito, mas não vamos aceitar. Né? E ele imaginava um heideggeriano que escreveria numa prova tecnicamente perfeito, mas inautêntico. Então, você vê, aqui está uma das origens desse tipo de discurso. Né? A técnica é algo que pode ser aprendido, enquanto ah, a, o delírio parece algo que tem que vir de fora. Ou você nasce com isso, ou vem dos deuses, mas não é algo que você pode ter obtido de outra pessoa, né? Algo que você não pode ter tido. Eu acho que a definição de loucura pode voltar para o Vicente. Ele fala, né, fala para a gente mudar a nossa chave de entender os mitos, porque quando você está falando um poema mítico, você está inspirado pelas mitos. Você está amando, você está inspirado pelo Deus, assim, né? Algo que você não está pensando por si mesmo, você não está falando de poema. Você não está falando de um poema mítico tirando da sua cabeça. Você vai sempre retomar as mitos, sair dessa chavinha racional, né, da razão, do logos, e você vai para o mito. Você falar a verdade sobre os deuses, você tem que estar louco, estar inspirado. Para você amar, você tem que também estar inspirado. E acho que a loucura é muito essa saída tangencial da razão, inspirada na razão. Quando, sei lá, você vai apresentar uma peça e no início você faz um ritual ali, pessoal, para as pessoas entrarem, ter que desligarem e pensar, não, isso aqui é uma peça, está falando de uma coisa que não necessariamente é verdade. Eu posso me emocionar com um personagem, mesmo sabendo que o personagem morreu, não de verdade, a ator morreu, mas eu estou emocionado por isso. É uma questão de inspiração. Eu acho. Para não enfrentar o isso. Então, uma coisa comum aí dos casos de loucura, de inspiração, é que você não toma responsabilidade. Se usar a razão é você dar razões para suas ações e para as suas crenças, e pessoas podem te pedir por razões, podem te contestar, você pode responder. A pessoa inspirada diz, cara, não sei por que eu estou fazendo isso, porque eu estou dizendo isso, me veio. Eu vou passar também uma sessão de outro diálogo platônico sobre a inspiração chamado Ion, em que Sócrates conversa com o Rapsodo, né, alguém que declama as poesias por perfeição, né, de Homero e tal. E assim, a educação grega é feita com base em Homero, né? Então as pessoas deveriam saber muita coisa. Daí ele vai tentar perguntar para as pessoas e rapidamente descobre que as pessoas não sabem do que eu estou falando. E é nesse diálogo, daí sugere a teoria magnética da inspiração, que ele compara a inspiração a um ímã. Né? Então, da mesma maneira que um ímã, quando você põe um ímã em contato com outro peça de metal, ela também se torna magnetizada, e daí puxa outra, e outra. Daí diz, então, é como assim, o Deus inspira uma pessoa, que inspira a próxima, e assim tem uma cadeia magnética de inspiração. Eu acho, pensando aqui, né?
falando de teatro. Quando você improvisa dentro de uma peça, você está dentro daquele jogo, né? Cena, e vem algo que você não pensaria se você fosse um espectador, se você estivesse dentro daquele jogo de cena. E aí você é inspirado. Você Deus teatro que te inspirou. E uma outra coisa, essa coisa me anima muito. Uma coisa que eu gosto muito de pensar é sobre as incorporações religiosas. E até mesmo no neopentecostais, que incorporam o Espírito Santo. Né? Acho que uma coisa que os neopentecostais é a ideia de você incorporar o Espírito Santo, falar em línguas. E quando o neopentecostal está lá falando em línguas, ele está, né, delirando, inspirado pelo Espírito Santo. Quando o cavalo está lá incorporando o preto velho, ele está falando por ele mesmo, está falando a partir de uma inspiração do preto velho, ou do corpo, ou do, enfim, da entidade que seja. Né? Eu acho que essa inspiração é muito loucura. Né? Tipo, tanto que você vê um católico vai no terreiro de candomblé e fala, pô, isso está louco. E é um tipo de transe. É um tipo de transe, exatamente. Sabe, tipo, isso está louco, tá falando um monte de coisa nada a ver. Né? Não, está inspirado. Eu estou curioso para saber como o Wagner reage a essas coisas sobre teatro. Exato, eu falei muito de teatro. Vem na memória, assim, sendo todo improviso. É isso mesmo, você está nos caminhos. Em cena, às vezes vem algo assim que você nem pensaria nem no ensaio. Só naquele momento, porque o momento com a plateia tem um momento diferente, né, do ensaio. O ensaio tem inspiração, assim, tal, ouvir. Mas no jogo ali do aqui e agora, da presença com a plateia, quando você pisa no palco e percebe, não importa, tem que fazer o que tem que fazer, pronto. Ensaiei, der conta, não der conta, tem que fazer. E vem muito isso, assim, né? Quase todos mesmo, assim, eu já senti bastante, assim, em alguns momentos mais específicos, assim, meio transe, assim, tipo, até eu sair aqui desse personagem, mas essa, às vezes eu chamo de energia, de momento, de estado, né? O corpo muda também, né? Você sente, eu já apresentei uma peça e é muito doido, o personagem é muito pesado, assim. Você sente no corpo, assim, que não está a mesma coisa que você, quando você está fora do rolê, assim. Você está lá no meio e está sentindo coisas diferentes. Né? Até sensorialmente, assim, Exato, exatamente. são Eu acho que é muito forte. Essa série. Eu já vi o aerodinâmica. Caras. E era automático. Eu nem precisava pensar como eu PDT. Necessidade de boa. Eu acho que até, enfim, o Eros, né? Até o sexo é isso. Né? Você fala de sexo, coisas que você falaria não. Faz de sexo, coisas que você não faria não. E quando você chega no ápice, né? Eu estava lendo um Freud, aí quando você chega no ápice, você volta, você goza, né? Você volta para o seu estado. Você sai do transe. Você sai do trânsito. Você goza, você está no trânsito. E você, os dois, você, caraca, meu Deus, o que aconteceu? Eu falei isso. O que aconteceu, meu Deus? Onde é que eu estava? Ok. Bem. Ótima discussão. O William aqui também, ele compartilhou que ele uma vez viu uma entrevista com a Fernanda Montenegro, em que ela dizia que ensaiava muito até chegar num processo físico e psicológico que a permitia romper certos limites psicológicos. E era nesse momento que a criação surgia. Creio que tem a ver com isso. E, de fato, também tem não só cansaço, né, mas em tradições religiosas, também na Grécia tem jejuns e dormir numa caverna, né, então tinha na Grécia e
e no mundo antigo, né, uma tradição de interpretação dos sonhos, né? Então você vai numa caverna, você dorme lá, uma caverna que é dedicada a um deus, você dorme, daí os sonhos daí vão te inspirar. E até isso é algo que, sabe, até muito recente era assim. Foi um grande ou um terrível feito de Freud ter feito interpretação de sonhos ou algo assim, corriqueiro, secular, não ligado a nada paranormal ou sobrenatural, né? E Freud tinha muito medo de ser associado com essas coisas, porque a interpretação de sonhos era tradicionalmente visto como, isso é uma arte paranormal, coisa estranha. Tem aquele indiano que demonstrou vários teoremas aritméticos no trânsito, né? Eu não sei se envolvia transe, mas mas sim, tem esse. Embora é interessante, ele não menciona matemática, mas poderia ter uma extensão de mania matemática. Você mencionou o Vicente Ferreira, e de fato, isso é uma das fontes para o Vicente Ferreira e para a sua ideia de como os deuses, por determinarem o que é valioso, também determinam determinam todo o nosso mundo, né? Porque se determinar o que é valioso não é apenas assim dar umas teses teóricas de o que é bom fazer, o que não é bom fazer, porque é inteligente ou não. Realmente tem a ver com estados de arrebatamento, o que nos arrebata, o que não nos arrebata, né? Então, e por isso que daí ele diz que, na realidade, a essência do ser, né, o que quer dizer ser, é fascinação. Eu vou ler aqui um trecho. Vocês vão ver que também a retórica do Vicente é de alguém que está empolgado e querendo empolgar outras pessoas. Isso é, de novo, daquele mesmo artigo que a gente leu, que tem no Drive, que é a Introdução à Filosofia da Mitologia. O ente determinado como o que é sugerido em possibilidades manifesta-se, outro sim, como fascinação. Isto é, como ser tomado pelo revelado enquanto revelado. A fascinação é o próprio rigor de uma projeção do mundo. A fascinação é a essência última do ente, compreendido como realidade descoberta pela fascinação. A experiência do ser dar-se-ia no adentrar-se, no intimizar-se com a força trópica da fascinação. Poderíamos esclarecer esses mesmos fenômenos aportando por um ângulo mais ilustrativo. Para nós, o documento originário do ser manifesta-se na vida prototípico divina, isto é, na mitologia. Se para o Heidegger o pôr-se em obra da verdade do ser dá-se na poesia, para nós, essa deve ser, antes de tudo, compreendida como poesia transhumana, como poesia em si, como vida transcendente das potências divinas. Os deuses encarnaram de maneira insuperável a fulguração imediata do fascinator, da fonte da fascinação. Os deuses são essa fulguração imediata do fascinator. Os deuses são essa fulguração mesma, enquanto vida produtiva em si e por si. Se meditarmos, por outro lado, na atuação dos deuses no cenário da história, no contragolpe do seu debruçar-se sobre as coisas, verificaremos que a presença de um Deus manifesta-se sempre e essencialmente como fascinação e através de um despertar de um mundo de paixões. A teologia cristã acostumou-nos a considerar unicamente Satanás como tentador, não tendo em vista que o seu polo oposto divino também se manifestava a sensibilidade cristã como tentação e atração amorosa, como fascinação. Né? Então, tem outros momentos do texto em que ele realmente, para ele, o modo como os deuses criam o mundo mesmo é determinando as nossas vontades pelo arrebatamento. E esse arrebatamento é causado e também expresso nos mitos e nos ritos. Bem, dá para falar muito mais, mas então aqui vamos ver uma conexão aqui com, assim, vemos que ele está tirando isso aqui de Platão. Então, embora, claro,
o raciocínio tem seu lugar e tem seu papel, as pedras fundamentais são lançadas nesse arrebatamento. Peirce chamava William contribui. Peirce chamava a contemplação filosófica de musement, uma palavra que ele criou que deve se mesclar as musas com amusement, é uma meditação sem um fim pré-determinado, livre. Pois é uma boa cunhagem. E isso conecta com o teatro e com o que a gente tem falado, porque, então, uma palavra em Platão já para a atividade que o filósofo faz é teoria, né? E ele fala, mas teoria originalmente quer dizer ser espectador, né? E, em particular, ser espectador das tragédias, da encenação de teatro, né? Como uma encenação sacra. Então, você deve ser absorvido, você deve ver aquilo, e ele, ao tomar teoria para a atividade do filósofo, contemplar a realidade última, ele está assim, se comparando a realidade verdadeira com o teatro. E de fato, bem, tem toda uma questão aqui sobre qual é a visão última de Platão. Sobre a relação entre delírio e filosofia, sobre razão e filosofia. Tudo Por isso. isso que eu fiz uma pergunta. Poetas, eles faziam um ritual, né? Você, sei lá, quando o tambor para muito comum, né? O tambor está tocando o tempo inteiro para você se sintonizar, tá? Aí se você vai, sei lá, em um lugar carnicista, está sempre isso, tá? Você vai no teatro, né? Tem também um ritual. Então, aí por isso que eu perguntei, será que tinha algum ritual para se, sei lá, você falar com as Isso aí. E como eu mencionei, de fato, parece ter alguma coisa, assim, tem menções assim, antes de ter como algo de formulação para as musas, mas eu não encontrei muito mais fora isso, mas é capaz que haja pesquisa, é algo que vale a pena pesquisar. Então, a gente chegou aqui até então, comando 23. Eu quero que vocês terminem de ler isso durante o final de semana. Então, essa parte vai até 257B. Okay? Aqui impresso eu só dei as primeiras 2 páginas, o resto está no Drive. Tá? Tem um arquivo lá que tem a tradução do Carlos Alberto Nunes, do Fedro. Então, leia a partir de onde a gente começou, né? Então, desde 244A até 257B. E, e é isso. Muito obrigado a todo mundo. E até realmente semana que vem. Até realmente semana que vem. até amanhã.